Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos dar continuidade àquela série de mensagens cujo tema é Mateus capítulo 13 e cartas do Apocalipse. Hoje nós vamos estar falando sobre a parábola do joio. E aproveita para curtir, para compartilhar com os seus amigos, para que essa mensagem possa atingir o máximo de pessoas possível e muitos serem edificados em nome de Jesus. Graças a Deus o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos ministrando através da internet, então que essa mensagem possa alcançar muitas pessoas em muitos lugares em nome de Jesus. Amém? Na mensagem passada eu preguei sobre a parábola do semeador e ali falamos sobre os vários tipos de solo em que a semente era lançada e dependendo do tipo de solo, aquela semente, aquela planta crescia, frutificava ou não. E o solo é justamente o nosso coração e a forma como recebemos a palavra de Deus. A parábola do joio, ela vem logo na sequência e é uma continuação do mesmo assunto, aonde fala sobre plantação. Então veja o que diz em Mateus capítulo 13, no verso 24, diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Interessante que o inimigo, ele semeou aquele joio enquanto os homens dormiam. Isso dá uma ideia de que quando nos distraímos na vida espiritual, o inimigo ele aparece e vem para plantar o joio no meio do trigo, né? Então, enquanto os homens dormiam ou estavam ali distraídos, vamos colocar assim espiritualmente, o inimigo encontrou uma brecha, encontrou uma oportunidade de entrar e fazer alguma coisa que era inconveniente. Aqui no caso, o inimigo vai e planta o joio. Verso 26, e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, essa parábola que foi contada por Jesus falava exatamente ali do início da igreja e no momento em que Satanás, que é o inimigo, conseguiu plantar o joio no meio do trigo. E o que é isso? Plantar pessoas que se pareciam com crentes, mas eles não eram crentes. E por que Jesus usou o joio como um exemplo daquela parábola? O joio ele é exatamente como o trigo. Se olharmos ele, é igualzinho numa plantação de trigo, não se consegue discernir o que é joio do trigo. Da mesma maneira, não se consegue discernir dentro de uma igreja uma pessoa que é convertida de forma autêntica, que é transformada de forma verdadeira e uma que não é. Porque se parecem muito, todos se dizem crentes, todos se dizem cristãos, todos adoram, levantam as mãos e cantam, batem palma, frequentam o mesmo ambiente. A diferença está em dois pontos. Uma delas é no fruto. O trigo, ele produz o fruto do trigo, a semente do trigo, e o joio não produz isso. Embora ele seja igualzinho, ele não tem fruto. Então, a primeira característica de uma pessoa que é trigo e a outra que é joio é que o trigo tem fruto, e a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito Santo. No entanto, o joio não produz nada, ainda que pareça igualzinho com o trigo. Há muitos dentro da igreja que, vamos colocar igreja cristã, que se parecem iguaizinhos,
mas na hora da dificuldade, na hora de uma luta, na hora de uma adversidade, reagem de formas diferentes. Uns mantêm a fé, produzem o fruto da fé, o fruto do Espírito. Os outros vão murmurar, vão se afastar, vão blasfemar contra Deus, vão deixar a fé minguar por conta de lutas e dificuldades. Mas o Senhor Jesus, ele diz assim: o joio e o trigo devem crescer juntos. Por quê? Porque como são iguais, na tentativa de arrancar o joio, pode-se arrancar o trigo também. O que significa isso? Na hora de fazer o julgamento de quem é joio e quem é trigo, as pessoas vão errar, porque os homens são falhos e a justiça pertence a Deus, o julgamento pertence a Deus. Somente Deus tem a capacidade de dizer: isso aqui é um trigo, isso aqui é um joio, somente Ele pode fazer. Por isso que o último versículo, verso 30, diz o seguinte: deixai crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o trigo, o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo separai-o, recolhei-o para o meu celeiro. Somente o Senhor Jesus consegue fazer esse discernimento, porque Ele é o Salvador, Ele conhece o coração de cada um, Ele sabe quem de fato se converteu, entregou o seu coração a Ele, quem Ele chamou e aceitou esse chamado. Portanto, não compete a nós ficarmos julgando as pessoas e apontando o dedo e dizendo: esse é joio, esse é trigo. Não compete a nós, esse julgamento pertence ao Senhor. A nós compete pregar a palavra de Deus, ensinar, ministrar às pessoas, dar bom testemunho, orar com os enfermos, libertar os endemoniados, fazer a obra de Deus e no mais, todo julgamento pertence ao Senhor. Veja o que diz no livro de João, no capítulo 7 e no verso 24, diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ora, a reta justiça só tem Deus, não é verdade? Nós temos que pedir misericórdia para que o Senhor nos ajude a sermos justos, mas essa reta justiça pertence a Deus. Por isso ele diz: não julgueis segundo a aparência. Às vezes olhamos e colocamos já um diagnóstico sobre uma pessoa pela forma como ela se porta, se veste, pela sua aparência, como diz a palavra. E, no entanto, aquele indivíduo está com o coração contrito, está com o desejo de ter um encontro com o Senhor, não é verdade? Portanto, não nos compete julgar. E no livro de 1 Coríntios, no capítulo 4 e no verso 5, diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Ou seja, qual é o tempo do julgamento? É a vinda do Senhor. Quando o Senhor Jesus ele voltar para buscar a igreja, Ele vai julgar quem vai estar com Ele e quem não vai, quem foi joio e quem foi trigo, quem foi convertido, quem não foi, quem estava aliançado ou na prática da iniquidade. Está dando para entender? Então o texto diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas. Quando Jesus ele vem com a sua luz, e aquilo que é treva é manifesto no mundo, nas cidades, no país, na vida das pessoas, no meio da igreja. A luz de Cristo manifesta o que é treva. Aí ou há conversão ou não há, ou há um afastamento. E manifestará os desígnios do coração. Então cada um receberá de Deus o louvor, ou seja, cada um receberá de Deus aquilo que lhe convém, de acordo com o seu posicionamento com Cristo. Mas o Senhor fala: não julgueis a ninguém pela aparência, não julgueis fora do tempo. O julgamento pertence ao Senhor. Portanto, o joio e o trigo devem andar juntos. E o Senhor, aqui particularmente, nessa parábola, como ela faz alusão a pessoas, então o Senhor manda deixar crescer junto, porque sempre existe a expectativa de que pessoas se convertam. O indivíduo pode ter entrado no corpo de Cristo, pode ter entrado na igreja, na condição de joio, mas ouvindo a palavra da verdade, conhecendo o Senhor Jesus, ele se converte. Então entrou joio, mas agora é trigo, foi transformado. Por isso que nós não temos que tentar arrancar joio,
Por isso que Jesus fala, deixa ficar ali junto até o dia do julgamento, até o dia da vinda do Senhor. Isso pertence a Ele. Qual é a relação que existe com a carta do Apocalipse, que nós vamos falar agora, que é a carta à igreja de Esmirna? Eu queria que você abrisse no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e no verso 8. Nós conseguimos fazer um paralelo entre a segunda parábola de Jesus com a segunda carta às igrejas da Ásia, e foi a igreja de Esmirna. Essa igreja ou esse tempo da era cristã ali, né, foi do ano 100, mais ou menos ao ano 300 depois de Cristo. Foi esse período em que aconteceu a igreja que se enquadra na característica da igreja de Esmirna. Então diz assim, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e que tornou a viver, esse é Jesus. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tendes de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, esse período da igreja, que se enquadra nessa carta de Esmirna, foi um período onde perseguições aconteceram de uma forma bastante intensa. Por isso o texto diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Foi nesse tempo que o Império Romano começou a prender os cristãos, colocá-los em arenas, enfim, uma perseguição muito intensa, até que em meados do ano 300, a partir do ano 300, o imperador Constantino se converte, ou de fato ou não, aí há dúvida, mas o fato que ele se declara cristão. E quando Constantino se declara cristão, então ele manda cessar a perseguição aos cristãos. E o cristianismo passa a ser a religião do imperador, ou seja, todos agora abraçam a religião cristã de forma política. Mas não vou entrar nesse assunto nesse momento, mas vamos voltar aqui à carta de Esmirna. Quando o texto diz assim, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico, e a blasfêmia dos que se dizem a si mesmos, se declaram a si mesmos judeus e não são, antes são sinagoga de Satanás. O que eram pessoas que se diziam judeus e não eram? Eram pessoas que se diziam participantes da igreja, mas de fato não eram convertidas, pessoas que tinham aparência de cristãs ou aparência de judeus, mas eles não eram falsos, era só um estereótipo de cristianismo, mas que na prática era um cristianismo falso. Por isso que o Senhor Jesus os chama de sinagoga de Satanás. Tinham toda a aparência de cristianismo, no entanto, eles não eram nada cristãos. Então nós fazemos agora a alusão com o joio e com o trigo. O joio e o trigo, eles eram iguaizinhos, a diferença é que um produzia fruto e o outro não produzia. E aqueles que na carta de Esmirna se pareciam judeus e não eram, mas eram sinagoga de Satanás, eles tinham toda a aparência de igreja, toda a aparência de irmãos, toda a aparência de cristãos, só que os seus frutos, as suas práticas, eram práticas de pessoas que serviam a Satanás e não ao Senhor Jesus. Presta atenção em duas informações que eu vou te dar. O trigo, ele cresce junto com o joio. Quando chega no tempo da colheita, o trigo fica cheio de sementes, cheio de trigo dentro, né, da sua estrutura. Por isso, quando bate o vento, o trigo ele pesa e o trigo se inclina. Agora, o joio, ele não tem peso, ele é leve, ele não tem o peso da semente do trigo. Então, quando bate o vento, ele continua ereto, ele continua altivo, continua iriçado. O
que isso quer dizer? Quer dizer que quando uma pessoa ela é trigo dentro da igreja cristã, quando o vento do Espírito sopra, aquela pessoa se inclina e ela deixa ser tratada, ela se deixa ser tratada pelo Espírito Santo, o vento do Espírito sopra e ela se inclina, porque ela é trigo, ela é humilde, ela é receptiva à palavra de Deus, ela é receptiva à exortação da palavra que lhe promove transformação de vida. No entanto, o joio, quando sopra o vento, ele continua rígido, ele continua em pé, ele não se inclina, é aquela pessoa altiva, a pessoa autossuficiente, a pessoa que não recebe a palavra, mas sempre tem um questionamento, eu não creio assim, eu penso diferente, mas eu não concordo com a igreja e etc. E não se deixa tratar pelo vento do Espírito Santo. Um se inclina e o outro fica ereto e não se deixa dobrar. É a diferença do trigo para o joio. E quando a gente vai aqui na carta a Esmirna, diz que aqueles que pareciam judeus e não eram, eles tinham um tipo de prática. Que prática era essa? Veja, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Ou seja, aquelas pessoas que pareciam do corpo de Cristo, da igreja, pareciam estar junto, mas não estavam, serviam a Satanás, eles tinham a prática da blasfêmia. E o que é uma blasfêmia? Blasfêmia é quando o indivíduo ele lança palavras de injúria, lança palavras maldizentes, significa blasfemar contra uma divindade, ou seja, falar mal de uma divindade ou falar mal de pessoas no sentido de denegrir a sua imagem. Então, qual era a prática daqueles homens dentro da igreja cristã? Eram blasfemadores, ou blasfemavam de Deus, ou, certamente, blasfemavam contra os servos de Deus, tanto que lhes promovia angústia. Olha o que o texto diz: não temas coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, ou seja, eles eram perseguidos, eles eram caluniados, eles eram difamados, eles eram injuriados com palavras daqueles blasfemadores, que pareciam cristãos, mas eles não eram. Agora vamos fazer assim, uma análise da Igreja de Cristo. Alguma vez na vida você blasfemou? Você criticou a Deus ou falou mal do seu irmão, no sentido de denegrir a sua imagem, no sentido de colocar em questão a sua credibilidade? Alguma vez você falou alguma coisa que, ao invés de construir, destruiu? Nós temos que, se a resposta for sim, pedir perdão a Deus e falar: Senhor, tem misericórdia, porque eu não quero ser joio, quero ser trigo, eu não quero blasfemar, mas eu quero ser um adorador. A minha boca tem que construir e edificar, ela não pode destruir e colocar pessoas para baixo através de humilhação e de calúnia, difamação. Isso não cabe, não entra na igreja do Senhor Jesus, mas eles faziam isso porque eles eram sinagoga de Satanás, ou seja, movidos por demônios, faziam essas coisas, ou seja, toda a blasfêmia ela é movida por demônio. Por isso que o texto bíblico, em outra passagem, diz: deixando toda gritaria, toda briga, toda blasfêmia. O que o Senhor está dizendo? Deixando isso fora da igreja, porque quando isso vem, pertence a Satanás. Pessoas que têm essas práticas são movidas pelo diabo, mas o Senhor diz: deixa o joio e o trigo junto, porque quem sabe um dia esse joio, ouvindo a palavra, ele muda de vida e se transforma. É por isso que a colheita pertencia ao Senhor. Aleluia! Agora eu queria que você abrisse no livro de Efésios, no capítulo 4, e eu quero ler aqui um último texto, Efésios capítulo 4.
Eu vou ler no verso 29 em diante, diz assim: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentro de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia! O Senhor, Ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Toda vez que uma pessoa ela faz estas práticas que estão escritas aqui, veja, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele fica entristecido. Só que nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Não podemos ferir, magoar o Espírito Santo, nós temos que alegrar o Espírito Santo que habita dentro de nós. Por isso, a sequência do texto diz: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como o Senhor também nos perdoou. Aleluia! A minha oração de hoje é para que o Espírito Santo de Deus fale conosco se há alguma coisa errada em nós, que Ele venha tratar agora. E se em algum momento pecamos contra o Senhor, entristecendo o Espírito Santo por termos participado desses pecados e por termos sido induzidos por Satanás, veja, enquanto eles dormiam, o inimigo veio e plantou o joio. Muitas vezes estamos distraídos na vida cristã, não estamos atentos a Cristo, mas o mundo começa a entrar devagar, então logo Satanás vem e induz os cristãos a estas práticas, das quais uma delas é a blasfêmia. Mas nós temos que falar: Senhor, tem misericórdia. Se Satanás conseguiu me induzir nessa área, eu te peço perdão hoje, porque eu não sou joio, eu sou trigo, porque eu não quero fazer parte da sinagoga de Satanás, mas eu faço parte da sinagoga de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. Vamos orar, colocando as nossas vidas diante do Senhor, fazendo uma autoanálise e pedindo para que a graça de Deus e o seu poder venha sobre nós. Feche os teus olhos. Pai amado, te agradecemos, Senhor, pelo ensinamento da Tua Palavra, que a Tua Palavra é esclarecedora. Declaramos que somos Teus filhos, queremos andar sempre em aliança com o Senhor, com a vida em santidade. Por isso, te pedimos perdão por muitas vezes ficar dormindo espiritualmente e depois sermos influenciados pelo inimigo, deixando com que ele lance nos nossos corações o pecado. Te pedimos perdão por muitas vezes entrar em ira, gritaria, blasfêmia, ou abrir a nossa boca para falar palavras que não constroem. Tem misericórdia, Senhor, pedimos perdão a Ti e nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, ter a nossa boca santa e abençoada para que possamos edificar, construir e abençoar os irmãos. Em nome de Jesus, se algum que está me ouvindo tem falta de perdão no coração, eu te peço, Espírito Santo, ministra agora, colocando o perdão no coração deles, em nome de Jesus, e que tenham a vida totalmente transformada pelo Teu poder, de maneira que sejamos uma plantação de trigo e sejamos a Igreja de Cristo da forma como o Senhor planejou. Senhor Deus, te pedimos, dá-nos graça para passarmos por lutas e tribulações, que nenhum desista, que nenhum desanime, que nenhum sucumba à luta, mas que ao final possamos receber a coroa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, meu irmão. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, tenha sido edificante, que Deus te abençoe e até o próximo culto. Fica na paz do Senhor. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.